É, vamos apresentar mais uma sessão de cabeça e pescoço, certo? O tema neoplasias do nariz e dos seios paranasais. É um tema muito extenso, tem muitos tipos de tumores, principalmente por conta do padrão histológico, né, do nariz e dos seios paranasais, que é muito vasto. E aí fica uma aula um pouco extensa, muitos casos, mas aí a gente vai vendo, à medida que for passando o tempo, se eu ver que está faltando pouco tempo, eu posso ir falando dos casos, certo? Se não der tempo todo mundo participar. Mas quando se sentirem à vontade, podem ir participando no decorrer da apresentação. Bom, os tumores nasocinusais, eles podem ser tanto de origem epitelial, que são chamados carcinomas, quanto origem mesenquimal, que são os sarcomas, tá? Eles são subdivididos, né, por conta disso, e os tumores epiteliais são mais comuns, vão se originar do revestimento epitelial, como o próprio nome já diz. Também podem se originar de glândulas salivares acessórias, tecido neuroendócrino e também do epitélio olfatório, enquanto que os tumores mesenquimais eles vão derivar do tecido de suporte. Eles são descritos como massa sólida, geralmente lesões expansivas e filtrativas, com sinal ou densidade heterogêneos e impregnação irregular pelo meio de contraste, como a gente vai ver no decorrer da apresentação. A clínica com relação ao surgimento desses tumores muitas vezes é bem inespecífica, certo? Simula alguns processos inflamatórios e por conta disso existe um retardo muito grande no diagnóstico e consequentemente também na terapêutica adequada, certo? Como eu falei, tem uma histologia bastante diversificada, então existe uma grande variedade de tumores. São raros, né? Apesar de existirem vários tipos, subtipos, por conta da histologia, eles são bastante raros, prevalência aproximada de 3%, certo? Significa 1% de todas as neoplasias malignas. O pico de incidência deles vai ser entre a quinta e a sétima décadas, sendo mais prevalente no sexo masculino, a maioria deles. Os sintomas, existe anosmia, distúrbios visuais, neuropatias cranianas, edema facial, enfim, vai simular, por exemplo, pode simular também, por exemplo, sinusite inflamatória. E com relação à prevalência e localização desses tumores, na cavidade nasal, existe uma subdivisão meio equivalente, né? 50% dos tumores na cavidade nasal são benignos, e o restante maligno, né? A proporção é de 50% para 50%, enquanto nos seios paranasais, a maioria são tumores malignos. A tomografia, de modo geral, é a melhor modalidade para se ver essas alterações ósseas, né? Principalmente destruição óssea, esclerose, erosões corticais, certo? E a ressonância vai servir principalmente para melhor delimitação, né, desses tumores, estadiamento, certo? Avaliação de prognóstico. Então, de modo geral, vai ter essas características desses tumores, certo? No T1, vai servir para diferenciação entre a mucosa inflamatória hiperintensa e o sinal relativamente hipointenso de um tumor celular. O STI vai ser útil para a detecção de linfonodos, edema de medula óssea. E a ressonância vai ser justamente complementar a TC para caracterizar esses componentes de partes moles e avaliar a extensão da invasão, né? Como eu falei. Vai detectar também a disseminação perivascular, perineural, bem como invasão orbital e dural do tumor. Certo? E a gente vai elencar alguns tipos de tumores, cada um com suas características, mas de modo geral as características são essas, de imagem. Aqui é uma tabelinha que o CBR traz, só para a gente ilustrar, né, os tipos de neoplasias malignas, né, a quantidade que existe dos seios paranasais e do nariz. Essa subdivisão é com base justamente na aparência histológica. Então, a gente tem uma série de tumores epiteliais malignos, tumores de tecidos moles, tumores malignos de osso e cartilagem, tumores hematolinfáticos, neuroectodérmicos e metástases. Durante a aula, a gente vai, além de alguns desses, falar sobre os tumores benignos, certo? E aqui um primeiro casinho para a gente, certo? De 2 pacientes.
Em cima, né, o mesmo paciente, um homem de 40 anos, nessas duas imagens de baixo, um homem de 60 anos, ambos com a mesma clínica, obstrução nasal, dor sinusal e epistaxe. Se alguém puder comentar as características dessas imagens. Bom dia, Samara, bom dia a todos. Bom dia, Alessandra. Eu posso comentar, né? Nós temos aí um corte de tomografia, e, assim, na primeira imagem, né? O primeiro paciente tomografia e no segundo ressonância, né? No primeiro, na TC, um corte axial e na segunda imagem, um corte coronal, né? Eles mostram uma opacificação total do seio maxilar esquerdo, com o abalamento da parede medial da cavidade nasal. E também a gente vê uma parte ali que tem indicada pela seta, né, que tem uma hiperostose na parede lateral do seio. E no paciente 2, né, tem um... É isso, Maria? No paciente 1? É isso mesmo, paciente 1, isso mesmo. Certo. Aí Agora o paciente 2. O paciente 2, né, temos 2 cortes de ressonância magnética, o primeiro no coronal, o segundo no axial, T2, né, e mostra uma lesão no seio maxilar direito, mais hiperintensa, né, com linhas mais interintensa, no maxilar direito, com linhas hipointensas de aspecto, assim, mais cerebriforme. É isso. É isso mesmo, Alessandra, que mostra essas imagens. Obrigada pela participação. Aí na tomografia, essa lesão, ela abaula a região medial ou ela invade toda a unidade osteomeatal? Para mim é como se invadisse a parte osteomeatal, né? Na tomografia. Isso, realmente tem um abalamento mesmo dessa parede medial da cavidade nasal, viu? Tem um abalamento dessa parte medial. Isso. Certo? Seguindo aqui, como a gente acabou de ver esse caso, um caso de papiloma, um dos tipos de papiloma nasocinusal, né? Existem 3 tipos de papilomas nasocinusais, o que a gente acabou de ver foi justamente o papiloma invertido, mas também tem outros tipos, como cilíndricos e o esofíticos, certo? De todos esses, o invertido, que a gente acabou de ver, é o segundo tumor sinonasal benigno mais comum, certo? Vai afetar principalmente homens entre 40 e 60 anos de idade, os sintomas são inespecíficos, maioria dos pacientes são assintomáticos e alguns apresentam principalmente epistaxe, certo? Esse padrão cerebriforme, né, como foi acabado de falar, que é justamente um alto sinal e algumas listinhas de baixo sinal. É visto na maioria desses casos de papiloma invertido, certo? Ao passo que vai ser incomum em outros tipos de tumores nasocinusais, certo? Essas são as lesões amolecidas, facilmente sangrantes, e eles podem se comportar de maneira localmente agressiva, tem alta propensão, infelizmente, à recorrência, mesmo depois da ressecção. Tem muitos pacientes que passam por várias ressecções e esse tumor, ele acaba recidivando. São quase sempre lesões unilaterais, né, como a gente vê nesses 2 casos. Na tomografia existe a opacificação unilateral do seio etimomaxilar, como a gente viu, que remodela ou desmineraliza o osso com extensão medial para o septo nasal, muito bem colocado pela Caroline. Na ressonância magnética, existe o padrão cerebriforme, né, que são as dobras mucosas repetitivas na sequência de T2, visto na maioria dos casos. Padrão hipointenso, a isointenso IT1 em T1 e isointenso a hiperointenso em T2, como a gente viu nessas imagens. Aqui outro caso, né, de 2 pacientes com exoftalmia, diplopia, cefaleia. Né? Essas 2 imagens de cima de um paciente, 2 imagens de baixo, outro paciente, se alguém puder comentar. Vamos lá, Samara. A gente vê pneumatização da coxa média bilateral, maior à esquerda,
A gente vê também uma lesão bem delimitada, é, é, hiper, hiperdensa, no seio etimoidal esquerdo. Eu não vejo muita agressividade nessa lesão, porque eu não vejo que ela está erodindo o osso, nem invadindo a órbita. Na de baixo é uma lesão também bem delimitada, hiperintensa, bem maior do que o primeiro caso. Também eu não vejo que está erodindo o osso, porém ele está ocupando, está como se fosse remodelando é, todo o osso adjacente, como se estivesse empurrando, né? Contra a região contralateral. Isso aí. Ela é hiperintensa, mas eu vejo algumas partezinhas mais hipodensa no seu interior, uma hipodensidade uma densidade menor do que a maioria da lesão, né? Uns focozinhos de hipodensidade. Isso mesmo, Carol. Obrigada. Região também em região esfenoidal esquerda. Aí é esfenoide. Exatamente, Carol. Obrigada pela participação. Realmente são 2 pacientes com o mesmo diagnóstico, só que um é realmente sem invadir a estrutura adjacente e o outro paciente, como você falou, aparentemente invadindo, né, deslocando os limites dessa região. Muito bem colocado. Então, essas imagens, elas denotam um tipo de tumor, que é o osteoma, que é o tumor sinusal benigno mais comum, geralmente achado incidental na TC. Geralmente a pessoa vai fazer a tomografia por um outro motivo e acaba descobrindo esse tipo de tumor. Existem 3 subtipos para o osteoma, certo? Que são o tipo maduro, tipo marfim, tipo misto. Ele vai consistir justamente na proliferação benigna do osso maduro dentro das paredes de um seio e é mais comum nos seios frontal e etimoidal, como a gente acabou de ver. 2 exemplos deles. Predominantemente limitado ao contorno do seio, mas potencialmente pode levar à deiscência da parede adjacente, certo? Na maioria das vezes, nenhum tratamento vai ser necessário, a menos que o tumor seja de um crescimento muito grande e acabe comprometendo a qualidade de vida do paciente. Na tomografia, esses osteomas podem demonstrar tanto osso cortical denso quanto aparência de vidro fosco, e aí vai fazer o diagnóstico diferencial com displasia fibrosa. Então, aqui são os 3, alguma representação dos subtipos do osteoma, né? Ele pode aparecer na síndrome de Gardner, que é uma desordem autossômica dominante rara, caracterizada por osteomas craniofaciais múltiplos, geralmente é diagnosticado muito antes da síndrome, né? 17 anos, cerca de 17 anos antes da síndrome. O osteoma maduro, também conhecido como osteoma esponjoso, que é semelhante ao osso normal. O outro subtipo é o osteoma marfim, que é o tipo histológico mais comum, ocorrendo em ossos densos, certo? E na ressonância apresenta um hipossinal em todas as sequências, podendo ser interpretados como A. Aqui um outro caso, sexo masculino, 25 anos, plenitude da fossa nasal direita e proptose do globo direito. Se alguém puder comentar. Bora lá, Samara. Temos 3 imagens de tomografia, córtex axial coronal sagital, e aí a gente vê essa lesão bem extensa, né, na cavidade nasal direita, que ela é meio até disseminada, né, se estendendo ali até para a cavidade orbital, ipsilateral, né, direita, pegando também seu maxilar. Deixa eu ver.
acaba até rechaçando também, assim, meio que causando um desvio, né, do septo nasal para a esquerda. E aí, o aspecto dela é que ela é meio heterogênea, né? A gente vê que as bordas dela são mais hiperdensas, né? Essas bordas escleróticas, enquanto a região central já tem uma densidade menor, né? E aí, acho que como tu acabou de falar, né? Faz diferencial com esse aspecto de lesão em vidro fosco, né? E aí, talvez poderia pensar nesse caso de displasia fibrosa. Exatamente, Bruno. Isso mesmo, muito bem descritas as imagens, e realmente é esse diagnóstico diferencial mesmo de displasia fibrosa. É um distúrbio benigno de desenvolvimento do osso, no qual o tecido conjuntivo e o osso imaturo vão substituindo a cavidade medular normal, fazendo esse aspecto típico de lesão que a gente acabou de ver, né? Existem 3 padrões radiológicos que são identificados: o padrão pagetoide, esclerótico e cístico, sendo o pagetoide o mais comum, certo? Na tomografia, a gente identifica um padrão característico de matriz interna em vidro fosco, com heterogeneidade baseada no grau de mineralização do tecido fibroso, como o Bruno muito bem colocou nessa imagem anterior. Os achados são bem mais inespecíficos na ressonância, então, pela tomografia, a gente já consegue ver muito bem as características de imagem, certo? Mas na ressonância, tem uma característica de sinal dependente da quantidade de tecido cístico versus tecido fibroso. E a transformação maligna é bastante rara. Aqui um outro paciente de 79 anos, certo? Com clínica de anosmia e obstrução nasal. Se alguém puder comentar. Bom dia, Samara. Eu posso comentar sobre esse? Bom dia. Então, aí a gente consegue ver, na verdade, falando primeiro, né, dos cortes, eu vejo 3 ressonâncias, as 2 de cima no corte A, no caso, no corte sagital, a B no corte coronal, a C também no corte, não, no corte axial, e a D também no corte coronal. A ponderação, eu acredito que as 2 de cima sejam em T2 e as de baixo em T1, e eu consigo ver uma imagem nodulada no meato da fossa nasal, e o que eu percebo nelas é que mantém um sinal, né, tanto em T1 quanto em T2. Aparentemente ela é bem delimitada, e é isso que eu consigo perceber. Exatamente, Paloma, isso mesmo. Lesões bem delimitadas, que realmente, como você falou, continua o alto sinal, tanto nas imagens de cima como nas de baixo. Exatamente isso. Bom, esse paciente, né, recebeu o diagnóstico de schwannoma, certo? Que é um tumor benigno, com sintomas inespecíficos, assim como os outros, mas principalmente tem anosmia, obstrução nasal e epistaxe, nesse tipo de diagnóstico. Esse tipo de tumor vai se originar da bainha neural de nervos periféricos, certo? Os nados sinusais, eles são menos de 4% dos schwannomas de cabeça e pescoço, geralmente surge no trajeto do nervo maxilar. A maioria das vezes é solitário, de crescimento muito lento, que vai retardar no diagnóstico. Raramente vai ter uma extensão intracraniana e orbitária. Na tomografia, a gente vê lesões expansivas delineadas, que remodelam o osso, enquanto que na ressonância, como a gente acabou de ver, né, que a Paloma muito bem pontuou, vai ter alta intensidade de sinal em T2. Em T1, pode acontecer de ser isointenso ou hiperintenso, certo? Aqui um outro paciente de sexo masculino, 13 anos, com congestão nasal e epistaxe recorrente, certo? Aí a gente vê 3 imagens, né? A primeira, né, letra A, ressonância axial ponderada em T1, B, T1 axial pós-contraste, e nessa terceira imagem a gente vê uma angiografia diagnóstica, certo? A gente indo para essa imagem B, a gente vê que se destaca bem um realce, né, nesse forame esfenopalatino esquerdo,
uma lesão bem realçada, apontada pela seta, e ela acaba se estendendo mais adiante, né? E se estende lateralmente para a fossa pterigopalatina, certo? Que a gente vê principalmente nessa setinha apontada na primeira imagem, certo? E ela também tem uma extensão para a margem anterior do clivus, como mostra essa seta aberta em A. Tá bom? E essa angiografia mostra justamente esse diagnóstico, né? Acaba tendo a cateterização da artéria carótida externa, e aí vai ter esse realce, nessas ramificações que a gente vê nessa terceira imagem, demonstrando a nutrição, né, dessa artéria, certo? Então, essas três imagens, elas mostram outro tipo de diagnóstico, né, um diagnóstico diferencial, que é o angiofibroma nasofaríngeo juvenil, que é a lesão sinonasal benigna, localmente agressiva, vai conter apenas 0,05% de tumores de cabeça e pescoço, com a incidência bem pequena, de 1 para 5.000, 1 para 60.000. É uma malformação vascular de células sensíveis à testosterona nas placas pterigóides da fossa pterigopalatina, vistas apenas na adolescência do sexo masculino. Na tomografia, a gente vê uma massa de tecido mole expandindo, o forame esfenopalatino e a fossa pterigopalatina, destacando-se anteriormente a parede posterior do seio maxilar. E na ressonância, a gente vê essa imagem avidamente realçada, como a gente acabou de visualizar, muitas vezes com vazios de fluxo interno, certo? Aqui um outro paciente, quem já participou pode participar de novo, certo? É um paciente sexo feminino, 45 anos, massas etimoidais nasosinusais recorrentes após repetidas excisões cirúrgicas. Certo? Esse paciente já passou por várias excisões cirúrgicas. Alguém quer comentar essas imagens? Opa, eu posso dar uma comentada. Pronto, José. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, a gente está vendo imagens de ressonância de crânio no axial T2, sagital T2, coronal T1 e coronal T2, certo? E aí a gente vê essa massa centrada no osso etimoidal, é uma massa que pega os etimoides, parece se estender para os meatos nasais médios, conchas médias, parece até se estender também um pouco para a órbita esquerda e para o sulco aflotar à esquerda também. Acho que no sagital até vai um pouquinho para o seio frontal também. E aí, pois é uma massa de baixo sinal em T1, assim, na verdade, isosinal, e relativamente mais para alto sinal em T2. Mas como eu não vi nenhum com contraste, ficou meio inespecífico. Assim, eu vi que eu acho que já sei o que é, porque você passou o slide, mas assim, analisando assim, eu achei meio específico. Uhum. Exatamente, Gisele, muito bem descrito. Realmente a gente vê essas lesões de sinal isointensas, né? Tanto em T1 e alto sinal em T2, dessas imagens. No artigo que eu peguei tinha justamente só essas 4 e depois ia já descrevendo os casos, descrevendo o que se tratava. Nesse caso, caso de meningioma, que possui uma origem neuroectodérmica com diferenciação meníngea, certo? Corresponde a 3% dos cânceres de cabeça e pescoço. Existe heterotopia do tecido meníngeo, que pode ser encontrado tanto na linha média da cabeça, pescoço e tronco, com meningiomas surgindo a partir dessas localizações ectópicas. As regiões mais frequentes são de encontrar esse meningioma na região frontal, maxilar e etimoidal, certo? A maioria se localiza no seio maxilar e o segundo mais frequente é o etimoidal. Vai prevalecer mais em mulheres, certo? Em contrapartida dos outros, que é mais em homens, vai aparecer raramente em criança. Para ser considerado primário, né, a gente tem que excluir a possibilidade da metástase, obviamente, ou extensão direta
de meningioma intracraniano, por exemplo. Aqui, as características de imagem. Na tomografia sem contraste, a gente vê uma massa hiperdensa. Na ressonância, a gente tem a maior resolução, né, para tecidos moles, certo? E aí a gente vai ter a diferenciação do alto sinal em T2, quando existe secreção, inflamação mucosa, e o tumor ele vai aparecer por conta de sua maior celularidade, com sinal intermediário ou baixo em T2. Aqui é uma tabela que o CBR traz com relação a esse estadiamento, então é muito importante que a gente tenha em mente essa tabela, principalmente na hora de descrever o tumor, verificar se tem acometimento linfonodal, verificar se tem lesões metastáticas, para que a gente consiga auxiliar no tratamento desse paciente, né? Então, essa tabelinha está descrita no CBR, no livro de cabeça e pescoço. E aqui é uma linha muito importante, né? Uma linha histórica, caracterizando os limites da ressecabilidade tumoral do seio maxilar, e a linha de Holmgren, que a gente chama, que ela vai se estender desde esse canto medial do olho até o ângulo da mandíbula. Ela vai ser utilizada justamente para subdividir essa região nas porções antero-inferior e póstero superior, né? A infraestrutura ou a supraestrutura, certo? E aí a gente sabe que as neoplasias da região antero-inferior, elas estão associadas ao melhor prognóstico, então é importante que a gente delimite bem onde que ela se encontra a lesão. E aqui é mostrando a rota de disseminação, né, com base na localização desse tumor, se essa rota de disseminação é para baixo ou para cima, com base nessa localização. Aqui a gente tem 2 pacientes com massa nasal de crescimento rápido, certo? Se alguém puder descrever esses achados desses 2 pacientes. Eu posso. Bom dia, pessoal. Bom dia. A gente vê 3 imagens, né? Paciente 1, a gente vê um corte axial, em que à direita, no seio maxilar, a gente percebe uma pequena imagem mais anteriorizada, com um aspecto polipóide, que não compromete o seio maxilar, como a gente vê na imagem à esquerda. Na imagem à esquerda, a gente vê uma imagem de forma mal delimitada, de contornos mal delimitados, perdão, com destruição óssea adjacente, causando, inclusive, talvez aí um efeito de massa, né, que comprime todas as estruturas ao redor. Isso mesmo. Só complementando, Gustavo, a primeira imagem é uma tomografia, corte axial, é uma grande massa, né, que é mal delimitada e a gente vê que ela é mais agressiva porque ela destrói o osso do seu maxilar esquerdo, né? À direita já é uma ressonância, certo? No corte coronal e axial, sendo a primeira, acredito que seja em T2, e a segunda eu acho que é um T1 pós-contraste. E aí a gente vê que essa imagem também ela é agressiva, porque a gente vê também comprometimento de todos os componentes adjacentes. Não sei aí, essa ponta de seta preta, se tem invasão de órbita, né? No T1 com contraste. Ela é uma massa já bem hiperintensa, mas que a gente vê que ela aumenta a intensidade dela quando injeta esse contraste. E aí a gente vê que é heterogênea, né, o meio de contraste. Eu acho que é isso. Exatamente. Obrigada pela participação, Gustavo e Carol. Descreveram
muito bem esses dois pacientes. Esses dois pacientes estão num grupo, né, de carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço, né, com o primeiro é carcinoma espinocelular e o segundo paciente é um carcinoma relacionado ao HPV. A gente vê muito esse tipo de lesão, principalmente quando a gente roda lá na Santa Casa, certo? É um tipo, assim, o padrão dela a gente visualiza bastante. Tipo histológico mais comum de câncer de cabeça e pescoço, certo? Referente à origem mucosa, ou seja, um carcinoma espinocelular do trato aerodigestivo superior. Então, ele tem vários subtipos, né? Tem o subtipo nasosinusal, nasofaringeal, de células escamosas da cavidade oral, espinocelular da orofaringe, hipofaríngeo e espinocelular de laringe, certo? Acomete principalmente homens, na faixa etária de 50 a 70 anos, e, porém, né, tem se dado uma incidência cada vez mais crescente em pacientes mais jovens, certo? Particularmente no cancro da orofaringe, positivo para o papiloma vírus. Os fatores de risco são justamente o tabagismo, alcoolismo, HPV, especialmente os tipos 16, 18, 31, refluxo gastroesofágico grave, má higiene dental oral e sífilis terciária. Aqui um outro paciente de sexo masculino, 70 anos, dor facial e obstrução nasal. Tem uma característica que esse paciente trabalha na indústria de madeira, já é um fator de risco destacado. Alguém quer comentar essas Oi, imagens? bom dia, Posso? Samara. Posso? Bom A dia. Mari vai falar. Pode falar, falar, Mari. Bárbara. Posso falar? Pode falar, pode falar. Bom, pode complementar também, Mari. A gente consegue ver aí 3 imagens de tomografia, né? Acredito que num corte, a primeira num corte axial, a segunda num corte coronal, a terceira num corte sagital. A gente consegue ver muito bem, né, esse comprometimento do seio maxilar direito do paciente, né, com essa alteração, perda óssea mesmo, comprometimento invade bastantes estruturas, né, eu vejo nessa uma região hipodensa e esse entremeio hiperdenso, acredito que seja, eu não sei se seja calcificação ou se é realmente devido a essa perda óssea, acho que Eu isso. acredito que seja erosões ósseas, né, da Isso. parede, tanto da parede mais medial como lateral do maxilar. Isso. E aí também me parece que essa imagem ela tem limites mais mal delimitados, né? Essa imagem hipodensa, tomando toda a região do seio maxilar direito. Essa primeira imagem aqui. Exatamente, muito bem descrito. Obrigada, Bárbara e Mariana, pela participação. Esse é um caso de adenocarcinoma, certo? Como a gente acabou de ver na imagem, são imagens grosseiramente, né? São imagens grosseiras, que vão ser classificadas como subtipos salivares e não salivares, certo? Terceira malignidade nasosinusal mais comum, em torno de 5 a 10%. Maioria em homens de 55 a 60 anos de idade, trabalhadores da indústria de madeira e sapatos, pela inalação do pó, certo? Tem um quadro clínico inespecífico, congestão nasal, obstrução, dor facial, proptose, diplopia, certo? E a patologia, ela tem uma característica bem peculiar, são adenocarcinomas nasosinusais que são classificados tanto em tipo intestinal quanto não intestinal, em decorrência das características histológicas. Oi? Principalmente por conta dessas características histológicas, né, do tipo intestinal, esses carcinomas nasosinusais vão ser morfologicamente muito semelhantes ao adenocarcinoma do intestino delgado, ou mesmo a mucosa intestinal normal, e do tipo não intestinal vão constituir um grupo mais heterogêneo, não associado à exposição ao pó de madeira, né, o que não é o caso do nosso paciente. Podem ser classificadas como de alto ou baixo grau. Então, tem essa característica bem peculiar desse tipo de adenocarcinoma.
Aqui um outro paciente, sexo masculino, 65 anos, edema facial à direita. Alguém gostaria de participar? Bom, a gente tem aí 4 imagens, né? A primeira, tomografia corte axial, né? A segunda imagem, né? Letra B, a gente tem ressonância. Nas outras 3 imagens, ressonância T2 axial, com saturação de gordura. A C, T1 e a D, T1 pós-contraste. E a gente vê aí uma lesão, uma massa expansiva, né? Principalmente aí descrevendo essa primeira, né? Letra A, uma massa expansiva, bem circunscrita, né? Os limites muito bem definidos, localizada no seio maxilar direito. E nas outras imagens, a gente vê a caracterização, né, heterogênea de sinal, principalmente aí nessa letra B. Um sinal bem heterogêneo, as áreas hiperintensas, principalmente na periferia da lesão, né? Na letra C, a gente também vê, na maioria da lesão, um alto sinal, e aqui, desculpa. E na letra D, a gente vê esse realce, né? Como mostra essas pontas de seta, um maior realce que vai ser representado por um tecido mole realçado focal. Então, tudo isso aqui representa um carcinoma adenoide cístico, que é um dos subtipos de tumores de glândula salivar, certo? Que é um tumor mucoepidermoide. Existem algumas classificações, como carcinoma adenoide cístico, como a gente acabou de ver. Tem também o mucoepidermoide, carcinoma indiferenciado e os adenocarcinomas. A maioria dos tumores dessas glândulas salivares menores, elas vão crescer no palato e posteriormente vão se estender à fossa nasal e cavidades paranasais, certo? O carcinoma adenoide cístico, ele é o mais frequente, vai aparecer no seio maxilar e na cavidade nasal, pode ser indiferenciado e as metástases vão ser principalmente para esses 3 órgãos, né? Pulmão, osso e cérebro. Um outro caso, paciente sexo masculino, 50 anos, massa em cavidade nasal a esclarecer e dificuldade para respirar. Alguém gostaria? Bom, Samara, eu posso começar escrevendo. Pronto. Uhum. Aqui a gente vê na imagem uma tomografia, em que a gente vê uma massa na região do seio maxilar direito, também invadindo algumas estruturas adjacentes, inclusive o septo nasal, né, invadindo a parede do septo. E aí eu acredito que as setas estão apontando para também a invasão da parte da erosão óssea, né? Exatamente. E aí as 2 outras imagens também, acho que do mesmo paciente, só que na ressonância, né? A letra B, eu acho que em T1. Na verdade, o B é em T2, axial. T2. E o o C. AC, que é o T1 com contraste. Certo. Mas pode escrever, fica à vontade. Então, assim, na B a gente vê que a B é com contraste, né? Então, a gente vê que a lesão, ela capta todo o contraste. E na C, a gente vê mais uma imagem heterogênea, de hipersinal, como de, mais predominantemente, de hipossinal. Isso. Obrigada, Na realidade, a B é T2, Má. Sim. E o T2 C, e C e o C é com que contraste, é né? com contraste. Aí no T2 ele tem um hipersinal, e no C a gente vê que o sinal dele reduz, mas tem algumas partes realçadas ao meio de contraste. Isso. Certo. Exatamente. Obrigada pela participação, Mariana e Carol, exatamente isso, certo? Essas lesões, elas foram diagnosticadas como caso de condrossarcoma, certo? Um tumor de cartilagem maligno, segundo tumor maligno primário mais frequente do osso,
certo? Na TC vai aparecer uma lesão heterogênea, multilobulada, com matriz condroide, com calcificações centrais e periféricas dispersas, certo? Na ressonância, a gente vê um hipersinal em T2 e hipossinal em T1, podendo haver ou não essas calcificações da matriz condroide. E depois da injeção do meio de contraste, né, vai apresentar um padrão heterogêneo, como a gente acabou de ver, muito bem descrito, certo? Pela Carol e pela Mariana. Aqui um outro paciente de sexo feminino, 40 anos, certo? Com obstrução nasal esquerda e parestesia facial, certo? Aí a gente tem a tomografia axial, certo? Nessa primeira imagem. Na segunda, a gente tem a TC corte coronal. Na terceira, a gente tem a ressonância T2 axial, coronal. Aí a gente vê, no caso, nessas 3 imagens, essa massa localmente agressiva, né, destrutiva, nessa primeira imagem de tomografia sem contraste, certo? Ela vai estar centrada nesse seio etimoidal à esquerda, certo? Nessa TC. E aí, no B e no C, a gente vê essa ressonância T2, né, com saturação de gordura. No C, T1 pós-contraste com saturação de gordura, e a gente vê essa massa bem heterogênea. A gente vê esse alto realce, principalmente nessa terceira imagem, né, que está mais realçada, a massa está se estendendo até essa fossa craniana anterior, como mostra nessa letra C. Tem até esse envolvimento dural, mostrando por essas setinhas. Então, aqui a gente tem um caso de um outro tipo de carcinoma, o nutcarcinoma, que traduzindo, é o carcinoma da proteína nuclear do testículo, anteriormente conhecido como carcinoma da linha média. São os tumores primários, da NC, que estão comumente localizados na região do tórax, ou então na cabeça e pescoço, como a gente acabou de ver. Então, a gente vê como representação a massa grande, necrótica, expansiva na região nasosinusal, com uma destruição ali regional e envolvimento ocasional ou não de linfonodos cervicais. Tem um discreto predomínio pelo sexo feminino, são lesões altamente agressivas com baixo prognóstico. Certo? Tanto que aproximadamente metade dos pacientes tem metástases locais ou à distância no momento do diagnóstico. Aqui é um outro paciente, de sexo masculino, 40 anos, com epistate de início súbito. Se alguém quiser falar dessas imagens. Bom, a gente tem aí essa primeira imagem TC axial, né? Letra B, não, a segunda imagem, aliás, a gente tem a tomografia corte coronal. Na C, ressonância T2, corte axial, e D, T1 coronal pós-contraste. Então, a gente vê que a lesão, ela está bem avançada nessa região de ambos os seios maxilares, né, uma opacidade avançada, como a gente vê nessa primeira imagem, né, mostrando delimitado por essas cabeças de seta branca, certo? Na terceira e quarta imagem, a gente vê esse tumor grande, volumoso, em ambos os lados dos seios maxilares. O asterisco, ele vai representar nessa quarta imagem, o epicentro da massa tumoral, né, onde que ele está surgindo. E ali, demonstrando pela ponta de seta preta, essa região de baixo sinal, né, nessa terceira imagem, que representa o muco nessa parte medial do seio maxilar direito, certo? Tá no baixo sinal na terceira imagem, né, no T2, e um alto sinal, um sinal mais isointenso no T1 coronal pós-contraste, representando o muco. Então, aqui é um caso de linfoma, certo? O linfoma, ele pode ser Hodgkin ou não Hodgkin, certo? Que frequentemente vão envolver cabeça e pescoço. O não Hodgkin é a neoplasia não epitelial mais comum, representando 0,2% a 2% dos casos, certo? Mais comum o diagnóstico para massa cervical unilateral entre os 21 e os 40 anos,
certo? Ele pode ser representado por vários tipos histológicos, mas as formas mais comuns são essas descritas aqui: células B, que é mais comum, menos agressivo, melhor prognóstico; células NKT, que acomete mais pacientes jovens, de cavidade, acometimento maior de cavidade nasal, e associação com vírus Epstein-Barr. Na tomografia vai ser útil para avaliar essa destruição óssea associada, certo? E a ressonância vai ser ideal para avaliar a extensão, né, da lesão. T1, as lesões aparecem como padrão de sinal intermediário, como a gente viu. T2, STI hipointenso. T1, pós-contraste, a gente vê o realce dos linfomas, que vai ser variável, geralmente tende a ser homogêneo nos linfomas pré-tratamento, certo? Aqui um outro caso de paciente do sexo masculino, 50 anos, com obstrução nasal e cefaleia recorrente, certo? Esse caso está bem facinho, se alguém quiser comentar, fica à vontade. Bom, a gente vê aí Posso duas... falar, Tamara? Bom, pode falar. Pronto, são duas TCs coronais, né? Isso. Uma a gente vê todo a parte, assim, todo opaco, com densidade de partes moles, a parte do naso sinusal, assim, principalmente a direita, parece ter erosão da fossa olfatória, né, que está apontando a seta, fossa olfatória direita, e eu acho que desse lado é isso. Eu tô um pouco na dúvida tem na parte dos meatos, ó, da parte das conchas nasais médias, sabe? Tá meio ocluída, né? Uhum. Os seios maxilares também estão obliterados. E aí, na outra TC, os seios maxilares ainda estão obliterados, eles tiraram como é que é? Turbinectomia, né? Parece ter Isso. feito uma turbinectomia à direita, tiraram boa parte dessa pacificação, mas ainda tem bastante, assim, na parte das células etimoidais, destruição óssea também, da fossa olfatória, como eu tinha dito antes, né? Parece ser algo, assim, bem invasivo, assim, que realmente destrói as estruturas ósseas, né? Algum tumor mais invasivo, que eu posso dizer. Exatamente, é isso mesmo. Ele passou realmente por um processo cirúrgico, e aí nessa segunda imagem a gente vê a recidiva, né, do tumor. A gente vê que ainda tem bastante opacificação bilateralmente, mesmo após ter passado por esse procedimento cirúrgico, né, de retirada da lesão. Muito bem descrito, obrigada, Gisele. Então, esse é um caso de melanoma, né, um tumor raro de etiologia incerta, que acaba sendo mais letal do que o cutâneo. Os melanócitos vão migrar a partir da crista neural durante a embriogênese, certo? O septo nasal é a origem mais comum, vai predominar na metade inferior, podendo acometer também a parte lateral. Em sua maior parte vai ter, epidemiologicamente falando, vai acometer mais os homens brancos, com mais de 50 anos, quadro clínico inespecífico, pode ter metástase hematogênica para o pulmão, fígado, cérebro, pele. Na tomografia a gente vê essa massa de tecidos moles, como a gente acabou de ver, sólida, com contornos lobulados, apresentando remodelamento ósseo, por vezes destruição óssea e erosão. E na ressonância, o padrão de imagem é hipersinal em T1 e hipossinal em T2. Certo? Um último caso, paciente de 25 anos, com queixa de epistaxe. Se alguém quiser descrever esses achados. Por conta do tempo, eu vou falando rapidamente, certo? Para a gente acabar justamente no tempo. A gente tem a TC coronal, certo? E a ressonância apoderada em T2, também coronal. A gente vê essa lesão, né, essa marca, nessa região naso-sinusal direita. Acaba acometendo também, me parece,
essa parede orbitária medial, né, tá, como a gente demonstra, como a gente vê aí delimitado por essas setas, está mostrando justamente isso, acometimento do periósteo da região orbitária medial, certo? E aí, nessa pontinha de seta, a gente vê a deiscência, né, o acometimento da placa cribriforme, certo? E na ressonância, a gente vê esse sinal heterogêneo, tá? Vai se estendendo por toda essa região do assoalho da fossa craniana anterior. Então, a gente vê essa heterogeneidade de sinal sendo demonstrado aí, e a ponta de seta vai sugerir como se fosse um pequeno cisto apical, por isso que está com esse alto sinal aí, nessa região, delimitada por essa ponta de seta na imagem B. E é isso, esse é um caso de estesioneuroblastoma, certo? Que é um tumor epitelial raro da fossa nasal superior, que vai crescendo no epitélio olfatório, predomina em homens, pico de incidência bimodal, segunda e sexta década, certo? Ele pode ter metástase em 20 a 30% dos casos, pode haver acometimento linfonodal cervical e à distância para pulmão e ossos. Na imagem, a gente vê um hipersinal intermediário em T1, hipersinal em T2, o realce homogêneo. E vai ser um tipo de lesão com bastante impregnação pelo contraste, certo? Tem uma alta taxa também de extensão intracraniana, principalmente por conta da proximidade com o assoalho da fossa craniana anterior e da placa cribriforme. Certo? E é isso que eu tinha para mostrar para vocês, gente. Obrigada pela participação de todos. Muito bem, Samara, parabéns aí pela aula, acabou contemplando tudo, né? Você estava preocupado com o tempo, mas foi bem abrangente, tá? Parabéns aí, pessoal, parabéns, assim, triplicado pela participação de todos, né? Eu acho que você vê como é importante vocês participarem, não só para quem está apresentando para a gente, mas para vocês próprios, independentemente de se vai falar da forma correta, se não vai, né? Mas certamente vocês vão lembrar, porque vocês vão fixando. Poxa vida, uma vez eu participei naquela aula, naquele tema, e tinha aquele caso, e eu disse isso. E sei que com certeza vocês estão construindo aí o álbumzinho de vocês aí com essas participações em determinados casos, tá? Volta para aquele caso do condrossarcoma, por favor, Samara. Sim. Esses tumores de seios paranasais, eles sempre contam história para a gente, né? Então, Sim. em linhas gerais, são vários tumores, a gente pode construir um algoritmo dentro do nosso raciocínio, a história que conta pra gente. Conta a história de agressividade ou de não agressividade, né? O que seria uma história de agressividade? Os tumores são destrutivos ou eles remodelam, né? E aí a gente vê de novo, faixa etária, estatística e essa história que ele conta, né? Por exemplo, os tumores mais agressivos da cavidade nasal são os SECs, né? Então, ela mostrou que não é esse caso aqui, é só porque eu vou fazer outro comentário, né? Esses SECs de seu maxilar, normalmente eles são bem destrutivos, eles começam devagarzinho, não tem resistência para crescer, porque é só ar que tem dentro do seu maxilar, e aí de repente ele ocupa todo o seu maxilar e destrói o osso. Você não espera que primeiro ele destrua a parede para depois preencher o seu maxilar, né? Os tumores que remodelam, que vão ocupando espaço, então eles já estão te dizendo que tem crescimento lento, são menos agressivos, eventualmente são naturezas benignas, ou se forem malignas, mas malignas de baixa agressividade. Aí só um ponto, eu lembro que foi a Mariana que participou, né, Mariana? De fato, essa imagem causa uma confusão do meio, né? A segunda se era um T1, T2, mas só olhar para a fossa posterior, que tem um líquorzinho que circunda ali o tronco cerebral, né? Que esse líquor, ele tá branco, né? Então, de fato, é um T2. E aí a tal da história a ser contada, né? Esse aqui é um tumor raro, né? Que é em cavidade paranasal, que é um condrossarcoma, mas sempre lembrar disso, pessoal, matriz condroide, hipersinal marcado em T2. E quando você injeta contraste, dá esse aspecto globuliforme, regular, mas mais central. Então você olha, qualquer lesão de cabeça e pescoço, que você vê esse hipersinal marcado, em craniano também, intracraniano também, que você injeta contraste, tem esse aspecto mais globuliforme regular, mais central, pensar na possibilidade de ter matriz condroide, tá?
Você vê que tem diagnósticos mais fáceis, né? Aqueles casos de osteoma, displasia fibrosa, né? O aspecto cerebriforme no papiloma invertido, né? Então você tem diagnósticos mais tranquilos. O próprio SEC, né? Esse último caso que ela mostrou, o esthesioneuroblastoma, até que foi um esthesioneuroblastoma bonzinho, normalmente até mais agressivo do que aquilo, mas ele é bem sugestivo quando você vê esses cistos voltados para a fossa craniana, né, entender que são tumores que se originam das cristas neurais no terço superior da fossa nasal, e outros tumores mais difíceis, né, um chivanoma, um melanoma, uma metástase, esses são mais difíceis. Então, de novo, antes em querer dar o diagnóstico, tentar colocar se é um padrão mais destrutivo ou mais remodelativo, mais de remodelamento, e a partir daí tentar sugerir e avançar os diagnósticos. E, de novo, enfatizar aí o parabéns de todos aí pela participação. Aí o professor Daniel vai tecer alguns comentários. Bom dia também. Parabenizar, aproveitar aí da mesma forma aí parabenizar todos que participaram, né? A sessão fica bem mais interessante, né? Quando todo mundo participa, independente de acertar diagnóstico ou não. Não é essa a ideia, né? A ideia é um treinamento, né? De vocês participarem de sessões como essa. Faz parte do aprendizado, né? Em relação à aula também, gostaria de parabenizar, foi muito boa. Vocês viram no final, foram 6 ou 7 referências, né? Sim. Então faz a diferença, você vê que é uma aula muito bem ilustrada, né? Muito bem, muitos casos, né? Não foi só, tirou um único artigo, né? Então fica uma aula bem ilustrada e bem rica, né? De imagens. Isso aí ajuda também a ser uma aula mais interessante, mesmo um tema assim difícil, né? De você apresentar. Então, assim, como o Guido falou, em relação ao tema mesmo, é uma situação que a gente se encontra eventualmente, né? E ele falou, a primeira coisa que você tem que tentar dar é a noção se é uma lesão mais para maligna ou para benigna, com as características que ele mencionou aí. E poucas vezes você vai ter um ou outro marcador que vai te direcionar para um diagnóstico específico, né? Ele comentou também, idade, né, importante. Então, uma idade mais baixa, um menino com uma lesão ali, né? Um rabdomiossarcoma, pode te levar para um linfoma, para um melanoma, né? Mas muitas vezes você não vai ter esses sinais. Aí você vai ter que dizer isso que é uma lesão agressiva. Pode ser um carcinoma espino celular, pode ser um carcinoma diferenciado, né, adenocarcinoma. Mas se você der já essa noção de agressividade e fizer uma boa descrição anatômica, né, ou seja, não é só diagnóstico, é estadiamento também, né, isso aí você já vai ter cumprido o seu papel de radiologista, ok? Então é isso. Parabéns aí a todos. Bom dia.